proposta de bilionário russo chegou ao Vasco. Vamos trazer para vocês detalhes e como o Vasco se portou nesse momento importante envolvendo o seu elenco. 5 reforços foram liberados pelo investidor. Vamos trazer também esses detalhes e muito sobre a janela de transferências. Admar Lopes segue na Argentina e muito mais. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com tudo nesse momento para levar você para pertinho de todas as informações do Vasco e, é claro, você torcedor vascaíno vai ficar sabendo de todas elas. Mas antes eu peço sempre na humildade, na moral, o seu joinha, o seu like, avisa para a plataforma que falar do nosso Vascão da Gama é positivo, traz mais vascaínos apaixonados para esse vídeo e, claro, você avisa para a plataforma que é positivo o Vasco nos Top Trends, passa os nossos rivais, beleza? Então o seu like é muito benéfico, corre ali embaixo, é rapidinho, é de graça, não custa nada. Deixe o seu joinha aqui no nosso vídeo. Vale ressaltar também que se você não é inscrito, faça parte da nossa família de mais de 110 mil inscritos, já vamos passar 111 e vamos chegar a 120 muito em breve. Mas eu dependo muito da sua inscrição, corre aqui embaixo, botãozinho inscrito, inscreva-se, faça parte da nossa família vascaína aqui que cresce a cada dia, beleza? Seu like dado, sua inscrição dada, vamos ao que interessa, as informações importantes do gigante da colina, do legítimo clube do povo, do Vasco da Gama. E eu já quero falar na proposta que chegou até o Vasco e foi prontamente recusada. Isso porque o jogador está nos planos do Cruz Maltino, não quer vender. O bilionário russo, o greco-russo, o Ivan Savic, dono do PAOK, liberou um investimento para contratar Paulo Henrique. A proposta chegou até o Vasco. A proposta chegou e foi prontamente recusada. O Vasco não quer negociar o Paulo Henrique nesse momento. E claro, o bilionário russo, dono do PAOK, o Ivan Savic, que tem aí uma fortuna cerca de 7 bilhões de reais, não vai parar por aí, quer contar com o PH lá no PAOK da Grécia. E com isso, o Vasco deve receber uma nova proposta vinda do clube grego e a gente vai estar observando todo o cenário porque o bilionário russo liberou o investimento para chegar até o Paulo Henrique. O Vasco já recebeu a proposta, já afastou a proposta e aguarda, quem sabe, uma proposta mais robusta financeiramente para poder vender o Paulo Henrique ou não. Eu queria saber a sua opinião. Você venderia? Você não negociaria? Não temos os números ainda da proposta, mas a proposta chegou até o Vasco. Eu queria saber se você negociaria o PH ou não. Sim ou não? Vai lá nos comentários, coloca a cidade de onde você está falando e se você venderia o PH para o bilionário russo Ivan Savic, dono do PAOK da Grécia. Uma coisa aqui interessante, vou até trazer nesse vídeo, rapaz. O Ivan Savic, que é o dono, é um greco-russo, dono do PAOK, ele já tentou comprar o Fortaleza, tá? Ele já fez proposta para comprar a SAF do Fortaleza, não conseguiu ali, por conta das negociações. E outro ponto também bem curioso, desse bilionário greco-russo é que ele já entrou em campo armado, meu irmão. É isso mesmo, com arma de fogo. Ele entrou em campo, após um bando de problemas lá envolvendo arbitragem, federação, confusão. Ele entrou com a arma, teve que ser contido, por seguranças próprios do bilionário russo, greco-russo, o Ivan Savic. Então, olha só que curiosidade, nesse momento aí, que quem quer comprar o PH vai para um clube que a brincadeira aqui, se sair rindo lá, perdeu e saiu rindo, igual acontece em São Januário aqui, o negócio lá é mais embaixo, meus amigos. Enfim, coloca a sua opinião lá nos comentários, só para a gente descontrair aqui sobre uma situação, que é bem curiosa sobre o dono do PAOK da Grécia. Vamos falar sobre reforços. Admar Lopes continua na Argentina, espero que feche logo, o quanto antes, com o Santiago Sousa. Já entrei em contatos com muitos amigos da imprensa que vai estar acompanhando Rosário Central e Racing hoje pelo Campeonato Argentino, pelo Clausura, Vale ressaltar que o Sousa está concentrado com a equipe e provavelmente na equipe titular do técnico Vojvoda.
O Santiago Souza treinou normalmente ontem, viajou ontem com a equipe para Rosário, que é uma província, né, lá de Santa Fé, uma cidade da província de Santa Fé, e está com o elenco nesse momento. As negociações entre Vasco e Racing continuam rolando e o Vasco aguarda, né, o torcedor vascaíno aguarda um desfecho positivo. Estamos de olho, né, nessa movimentação, porque é algo muito importante para o Vasco reforços chegarem o quanto antes. E falando em reforços chegarem quanto antes, né, eu vou estar acompanhando o jogo, espero que vocês acompanhem a partir de 21h15 da noite, o Racing indo até Rosário para enfrentar o Rosário Central. Sousa em campo até então, né? A não ser que feche a negociação e esse imbróglio acabe. Falando em reforços, segundo o Fábio Azevedo, né, 5 reforços foram liberados pelo Marcos Lamáquia junto com José Roberto Lamáquia. É isso mesmo. A situação difícil do Vasco na tabela de classificações criou um alerta interno no departamento de futebol e também no departamento societário da SAF vascaína. A 777, que também se vê preocupada com a desvalorização das suas ações por conta de tudo que está acontecendo dentro de campo, fez uma interpelação na justiça para tentar impedir a venda. E também, vendo essa situação, a família Lamáquia não quer ficar parada e já liberou 5 novos reforços para o Vasco para essa janela de transferências. É basicamente isso mesmo, é um número. Eu falo em 7, porque eu pego um goleiro reserva para o Léo Jardim, porque o Léo Jardim não é incomodado, então fica muito à vontade. Eu coloco aí 2 zagueiros, eu coloco aí 2 volantes, um camisa 10 e um centroavante. Então são 7 na minha opinião, tá? Se liberaram 5, que seja, só tem que chegar o quanto antes. Grana na mesa, empréstimos com opção de compra a longo prazo, vale ressaltar exatamente isso, né? O investidor não pode colocar a grana agora. Então ele liberou, falou, ó, pode ir lá pegar o empréstimo com obrigação de compra lá na frente, que lá na frente eu pago. Só que o Vasco está esbarrando exatamente nisso. Os clubes que estão fazendo negócios com o Vasco querem um pagamento imediato, um valor à vista, com medo de não receberem no futuro. Coisa que no Vasco aconteceu com o Nantes da França envolvendo o Adson, com o New Old Boys da Argentina envolvendo o Juan Sforza e os argentinos para negociar, meus amigos. Vocês sabem como são. Lembra do Tadjeres? Que o Vasco tentou o Michael Santos maior tempão e o Andrés Faci, o presidente, ficava fazendo jogo para lá, jogo para... É difícil negociar com os argentinos. O argentino não é igual equatoriano, colombiano, não. Os caras são ponta firme, querem receber e não deixa brecha, não. Querem receber tudo à vista. E isso complica um pouco, né, a liberação desses reforços, porque o pagamento tem que ser feito futuramente, porque é quando a família Lamáquia assumir o Vasco. Então tem que ser um empréstimo com obrigação de compra lá na frente. O Vasco vem tentando, né, esse modelo agora no mercado de contratações, esbarrando aí no valor à vista por conta de todos os processos que o Vasco viveu, né, e também o mercado, né, a janela de transferências aí envolvendo clubes argentinos com clubes brasileiros, até mesmo com outros países, vem tendo muito calote. Então tá todo mundo se resguardando dessas questões. Queria saber a sua opinião? Vai lá nos comentários. Daqui a pouco eu volto com muito mais informações. Muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pela sua presença. 10 para as 7 da noite a gente volta com a nossa live. Também tem live 10h30 da noite, eu aguardo você. Anotou? Vamos com a gente. Um forte abraço. Saudações vascaínas.